Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores, e para todos vocês que vão nos assistir, boa tarde, boa noite também, né, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo ao vivo. Hoje, dia 19 de maio de 2012, estamos aqui nessa manhã na nossa querida cidade de Nova Friburgo, que aniversariou essa semana, com um friozinho que já é típico dessa época, mas estamos aqui com o coração quente para falar da doutrina espírita, que, como a gente sempre fala aqui, né, eu costumo falar realmente que é uma maravilha, porque esclarece, porque consola, como a gente sempre lembra aqui, sendo estudada no lugar certo, que é através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, que são as obras aí básicas da doutrina espírita, onde a gente pode realmente, ao estudar, contemplar todo esse ensinamento que os Espíritos vieram nos dar, com um objetivo único e simples de nos esclarecer acerca de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui e por que nós estamos num planeta como esse, um planeta escola, um planeta de provas e expiações que é a Terra, mas um planeta que é apropriado, sim, à nossa inferioridade ainda, às nossas paixões, mas onde nós temos também uma grande oportunidade de aprender, de praticar todos esses ensinamentos que os Espíritos vieram nos revelar, que sempre existiram, porque sempre foram, né, as leis de Deus são eternas, e a doutrina espírita veio trazer aí há 155 anos esses esclarecimentos que nos libertam, que fazem com que a gente enxergue as coisas de uma outra maneira, que o nosso ponto de vista seja diferente. Então, para você que vai nos assistir através do YouTube, nós recebemos muitos e-mails e temos aqui alguns que eu anotei de e-mails que a gente recebeu da Verusca Carioca, do Ronaldo Fontela, do Wagner Biólogo 1, né, que são os na internet, né, são os nossos queridos aí se manifestando, dizendo que gostam muito do programa, e a gente agradece, e essa é a nossa tarefa aqui no Terceira Revelação, falar da doutrina espírita de forma clara, de forma fiel, como ela realmente foi codificada, e nós estamos aqui para falar sobre isso. E hoje nós vamos começar aqui falando sobre um assunto que já até passou um pouquinho aí, mas sobre os anencéfalos, que foi o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, autorizou o aborto terapêutico em casos comprovados de anencefalia. Então nós vamos falar a respeito, vou passar aqui para o Zé Manuel. Bom dia, Zé. Bom dia. Estamos aqui, né, com um friozinho lá fora, mas aqui estamos aquecidos pela doutrina espírita, né? Para falar sobre isso aí, né? Qual é a postura, né? Pode ou não pode? O espírita, né, a mulher que é espírita, que tem um caso desse, como é que a doutrina espírita nos orienta em relação a isso? Queridos telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, para aqueles que vão nos assistir a qualquer hora, como diz a Valéria, inclusive em várias partes do planeta, de onde nós temos muito retorno de contatos que são feitos, pessoas que assistem até no Marrocos, imagine, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Suíça, na Itália, na Inglaterra. Se eu for citar aqui, você tem que citar mais de 50 países, que eu não vou lembrá-los, mas nós temos esse contato, nós temos essa responsabilidade, inclusive, de estarmos aqui para passar para o conhecimento humano, para o conhecimento de todas as pessoas, a doutrina espírita. E nós nos colocamos numa situação neutra, numa situação insuspeitável, porque nós não nos indicamos para sermos seguidos, nós indicamos a doutrina espírita, sem nenhum receio de errar, porque nós indicamos o Livro dos Espíritos, o pai e a mãe do Espiritismo. A própria palavra espírita e espiritismo, elas surgiram aqui, com a publicação dessa obra, há 155 anos. Isto ocorreu nesse mês de abril, com que nós acabamos de passar, no dia 18 de abril de 1857. Surgiu para o mundo esse conteúdo de informações sobre as verdades universais,
as verdades originárias de todas as coisas que coincidem e batem com as verdades de Deus, que nos levam à conclusão de que tudo que existe foi pensado. E para ter sido pensado, tem que ter havido uma inteligência antecessora de tudo que existe. E essa inteligência é a suprema, a causa primária de todas as coisas, que vulgarmente é chamada de Deus. Então nós estamos aqui para isso, para fazê-los conhecer estas verdades que estão no Livro dos Espíritos e que compõem a doutrina espírita. Fora daqui pode ser espírita ou não. Fora daqui, tudo tem explicação, mas não significa que seja espírita, porque para ser espírita é indispensável e obrigatório que tenha coerência e harmonia com toda a doutrina que está contida aqui. Contrariou essa doutrina, não é espírita. Pode começar a gerar aí, a dar aso ao surgimento de uma nova seita, que pode levar, vai carregar o nome de espírita, como as seitas carregaram a denominação de cristãs e estão por aí espalhadas aos milhares. Com o tempo, elas passarão a religião, que aconteceu com o próprio cristianismo. Então, aqui nós estamos com essa responsabilidade. A Valéria questionou, porque nós temos um programa hoje, nós costumamos pular um sábado, mas nós fizemos sábado passado, estamos fazendo esse, porque nós estamos sendo atropelados com acontecimentos da história, com acontecimentos sociais que estão passando e a gente não está trazendo para comentário, porque são de muita importância. Uma religião, uma doutrina, com propósitos de moralizar, melhorar, harmonizar e fazer justa uma sociedade planetária, uma doutrina com essa finalidade, como é a doutrina espírita, ou uma religião com essa finalidade, só funciona e só é eficaz se ela interagir com a sociedade, com o dia a dia social. Uma religião não pode ficar lá para trás, como acontece com a maioria, lá para trás, falando línguas que a gente nem entende no sentido de caracterizar ou definir propostas ou coisas que não acontecem mais há milhares de anos. A religião que não interage, atualizada, com a tecnologia, com o intelecto e com o funcionamento emocional da própria sociedade humana, não vai funcionar, não funciona. Aliás, eu posso dizer que as religiões que estão aí, lá fora, elas não foram feitas para resolver nada. Elas não foram feitas para funcionar. Elas existem para não funcionar. Elas existem para não solucionar nada. Elas existem para manter tudo como está. Quando Albert Sabin criou a vacina, descobriu a vacina contra a poliomielite, que é a vacina Sabin, em homenagem ao seu descobridor, ele sabia que estava lançando um processo de cura de uma doença que era uma praga, um tormento para a humanidade. Hoje, tantos anos depois, quais são os resultados da vacina contra a poliomielite? Totais. São resultados totais. 100% das crianças vacinadas não contraem a doença. Logo, a eficácia de uma intenção, de uma descoberta, de um propósito, de uma doutrina, ela tem que ser medida pelos resultados. Resultados da poliomielite. Em função da vacina, 0. No Brasil nós não temos mais. Está extinta, erradicada. Mas a vacinação é sempre. As gotinhas, todo ano tem a campanha e acabou o problema. E eu pergunto para vocês, qual é o resultado das religiões para a sociedade humana? Há milhares de anos pregando Jesus, o Salvador, o amor, a fraternidade, o perdão, a caridade, a justiça. É tudo blá, blá, blá. Isso é tudo um preconceito, é tudo uma armação criada para tudo ser mantido como está. Estava falando aqui ainda agora de um avião dos mais caros no domínio particular, de donos de igrejas, possuidores de aviões, dos mais caros que circulam no mercado. Que igrejas são essas?
Que intenção tem essas igrejas predominantes? É a de mudar? Se fosse a de mudar, teria que a mudança começar por elas. Por elas. Porque senão elas não vão mudar nada ou querem demorar mais 5.000 anos para ver que não funcionaram. Precisa mais tempo? Está aí a humanidade prostituída. E não é pelo ateísmo, porque se fosse uma humanidade com características de descrença total, a gente tinha uma justificativa. Como são ateus, não creem em Deus, não temem a Deus. Mas as religiões pregam o temor a Deus e as coisas estão do jeito que estão. Então, se as religiões não interagirem, elas não vão funcionar nunca. Mas para interagirem com uma sociedade cada vez mais inteligente, intelectualizada, elas têm que ter conteúdo. Como elas não têm conteúdo, elas não conseguem converter e transformar nada. Ou escrevam para cá dizendo que sim. A bancada governista mais corrupta que já esteve no Brasil foi no governo passado a bancada evangélica. Isso não é dito por mim, que sou espírita, é dito pela história, pelos sociólogos, pelos pesquisadores, pela mídia. Foi a mais corrupta da história do Brasil. E era a bancada evangélica. Esse é o outro tema que nós vamos abordar depois, quando nós formos falar hoje aqui, provavelmente, né? Vai depender do andamento. Nós vamos falar sobre essas campanhas sociais que o Espiritismo tem que estar presente, informando, orientando, coordenando as pessoas, para que as pessoas livremente participem, atuem, para resolver, sim. Porque resolver o problema social, o problema da humanidade, não vai ser com contemplação e com oração, vai ser com ação. Só que a ação, ela pode ser desencadeada pelo bem e pelo mal. Então nós temos que nos enriquecer com o bem, com a ética, com a competência, para nós conseguirmos, portanto, atuar no bem, conscientemente, sabendo o que estamos fazendo. Como eu disse, nós éramos hoje para pular esse sábado e reprisar esse sábado. Nós estamos fazendo de novo por isso, porque nós estamos sendo atropelados pelos fatos. A Europa, a Grécia, a França, a Alemanha, a Espanha, estão todas em convulsão econômica, social, financeira, em convulsão que impulsionam os instintos da mudança, da transformação. Nos Estados Unidos, da mesma forma, o Vale do Silício foi mostrado aí como os grandes e novos milionários jovens da área da informática, da área do intelecto, que estão sendo bilionários de repente, de uma hora para outra, mas já estamos observando um outro sentido. Esses novos bilionários americanos, por exemplo, lá do Vale do Silício, eles não estão entrando naquelas de Beverly Hills, naquelas mansões suntuosas, naquele luxo, naquela arrogância, naquela vaidade. Não. Eles moram em casinhas bonitas, chalézinhos simples, em lugares bonitos, mas simples, andam de bicicleta, ao invés de andar de limusine, ao invés de andar de aviões, eles andam de bicicleta. Concepções diferenciadas que surgem no planeta, sabem por quê? Porque espírito não gera espírito. Cada espírito que está aqui é uma individualidade com livre-arbítrio e com a oportunidade de, através da reencarnação, desenvolver suas potencialidades, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, ser rico, nós estamos aqui para nos descobrir. Saber o que nós somos, quem somos, porque vejam bem, eu poderia dizer como os índios americanos, cara pálidas, vejam bem, nós não somos daqui. Queres ser bilionário, trilionário, seja, mas vai perder tudo quando morrer. Quando perder o corpo, perdeu toda a riqueza, todo o poder, toda a glória, toda a fama. E o que vai restar? Ou você vai ser materialista e ateu e achar que você acabou junto, o que aterroriza qualquer um, porque ninguém quer admitir essa hipótese. Quando ele vê que não tem mais como se agarrar aqui, ele então se agarra com o outro lado. Mas ele não admite a hipótese dele se extinguir, deixar de existir. Não, isso aterroriza o mortal. Assim como ir para o inferno, ele acredita no inferno para os outros. Para ele não, ele se agarra em alguma coisa que o garanta não ir para o inferno.
esse desenvolvimento todo da humanidade que vem ocorrendo no planeta, que vem gerando essas novas ideias, essas novas propostas, isso é importantíssimo para ser conciliado e coordenado de forma ética, de forma comportamental, a que se possa chamar religião ou doutrina que induza o homem ao bem, à moral, à ética. Então nós hoje estamos aqui falando sobre esses fatos que nos impulsionam, sobre essas convulsões todas do planeta que nos obrigam a falar sobre isso num programa chamado Filosofia, Ciência e Religião, que estão harmonicamente unidos e têm que estar sempre sob pena de serem inócuos, ineficientes, incompetentes e criarem fanáticos, esses princípios juntos, criarem fanáticos, criarem desequilibrados. Nós estamos aqui então para passar essa doutrina que elimina essas possibilidades do fanatismo, que elimina essas possibilidades da mística, das paixões exacerbadas, acaba com o conhecimento da doutrina espírita. Então a anencefalia é um dos problemas que já estava passando aí, e nós não passamos a régua nisso, passar a régua nisso. O Espiritismo é uma doutrina que não veio para demonizar e tornar pecado a vida do homem, tornar pecado mortal o erro que nós todos temos e vamos ainda continuar tendo até nos livrarmos da ignorância que nos leva à prática dos erros. A doutrina espírita não vem demonizar nada, vem simplificar e esclarecer. Esclarece a partir do princípio de que nós somos criados por uma inteligência suprema, com o objetivo de sermos perfeitos. Toda a criação universal tem por propósito a perfeição. A perfeição envolve a intelectualização. A intelectualização envolve o desenvolvimento do conhecimento do bem e do mal, da harmonia e da destruição, para que a inteligência aplicada ao universo criado, como nós, pela inteligência suprema, tenha uma ordem ética, uma ordem de paz, de harmonia, que consequentemente traz a felicidade. O desvio dessa ética e dessa harmonia traz o transtorno, o sofrimento, a agonia, a angústia, que são características do mal. Provocado esse mal pela ignorância, pelo primitivismo, pela iniciação do espírito intelectualizado e com livre-arbítrio nas ações universais. Então nós somos espíritos, eu, você, todos nós, cada um é um. Você não pode se dividir com ninguém. Ou você faz por si, ou não adianta esperar que alguém faça por uma coisa que é de dentro, que é a sua essência, a minha essência. Nós temos que progredir por conta própria, como o gordo tem que emagrecer por conta própria. Nós temos que progredir individualmente, como o alcoólatra tem que se controlar individualmente. Ninguém de fora pode fazer por ele. Ninguém de fora pode fazer por nós. É individual. Por isso aqui é uma passagem onde bilhões e bilhões de espíritos estão por aqui passando para outros mundos, outras cidadanias, nesse universo infinito, ou nos multiversos que inundam o infinito, para atingirmos a perfeição, que é o máximo que a inteligência poderá alcançar, o máximo que a moralidade irá alcançar, que juntos, intelecto e moralidade, formarão a felicidade, a paz, a compreensão infinita de todas as coisas. Com essa finalidade dessa criação individualizada, intelectualizada, nós aqui passamos reencarnados. E por aqui desenvolveremos nossas provas, nossas obrigações para com a ordem universal, agindo por conta própria, para nós sermos senhores de nós mesmos e sermos agentes da ordem universal. Tem até os agentes da desordem, são os inferiores ainda, somos nós em outras épocas.
mas para tudo tem a ação da inteligência. Claro que dentro de uma ordem, de um gabarito, digamos assim, produzido pela inteligência suprema. Tudo pode, desde que esteja previsto pela supremacia da criação. Então, quando nós passamos aqui, nós dependemos de um corpo. Qual foi o corpo? De um golfinho? De um cão pastor? De um macaco? Ou de uma espécie chamada humana, que é diferente das outras? Como a espécie canina é diferente da humana, a humana é diferente da bovina, a bovina é diferente da equina. São espécies e espécies. São milhões de espécies. 90% das quais, mais de 90% delas, já foram extintas e nós nem conhecemos. Então vejam que Deus não está esperando que as igrejas preguem seus bondosos livros para que as coisas aconteçam no universo. Deus não está esperando. O universo não espera a ignorância sair dos seus poços artesianos. A evolução é eterna, constante, é imutável. Então todos nós estamos imersos nesse processo da evolução. Logo, por aqui passamos, ocupando um corpo de uma espécie animal, como eu citei várias, que se chama espécie humana. Não diferenciamos de nada das outras espécies, a ponto de testes, por exemplo, para a cura e para cuidar desse organismo humano, são feitos em organismos de ratos, de outros animais que são usados como cobaias, porque o sistema é o mesmo. Somos capazes, vejam bem que ironia, de receber órgãos doados por porcos. Existem órgãos dos porcos, dos suínos, que se adaptam perfeitamente ao organismo humano, porque em termos biológicos, nós somos semelhantes a todos os outros, temos as mesmas funções. Só que em termos de comando, de inteligência, nós somos espíritos individualizados, conscientes, capazes de agir por conta própria, capazes de rasgar e capazes de colar de novo, ou de fazer outras folhas, porque a nossa inteligência determinar com o nosso comando. Então, nessa passagem por aqui, habitamos a espécie humana. Para habitar a espécie humana, existe um processo biológico e natural estabelecido pelas regras do universo, como existe para tudo. Em todas as outras espécies, o desenvolvimento biológico natural, que capta uma porção da inteligência universal, que é a parte da matéria já evoluída a ponto de ser intelecto. Então, cada espécie animal que absorve parte desse intelecto de acordo com a sua espécie, para desenvolver esse intelecto naquele processo de vida biológica enquanto ela ocorrer. Por exemplo, um cão pastor alemão é diferente de um cão poodle. A agressividade de um pitbull é diferente da docilidade de um collie, de um weimaraner. Então, essas características demonstram posturas inteligentes diferenciadas e já mais evoluídas ou menos evoluídas, que nitidamente se percebe nas espécies irracionais. Então, esse processo de agregação da inteligência aos corpos é um processo biológico que está estabelecido pelas regras da natureza. Nós não criamos isso, nem interferimos nisso a ponto de grandes modificações. Não podemos misturar espécies antagônicas diferenciadas, porque não dá certo. Há uma afinidade até entre as espécies para que elas possam fazer uma simbiose, para que elas possam se agregar como espécies. Mas isso tudo obedecendo rigorosamente regras e leis de Deus, do Criador. Então nós, humanos, espíritos humanizados, reencarnamos na espécie humana. E esse é um processo que começa na concepção, assim como é o processo de todas as outras manifestações da vida. Ela se inicia na concepção. Ali, em havendo a concepção biológica, há a atração espiritual, porque há uma interligação entre espiritualidade e materialidade.
há uma vocação e uma pré-determinação de que a inteligência espiritualizada, a inteligência volatizada, se agregue à matéria para agir através da matéria e dominar por conta própria todas as influências que a matéria exerce sobre a inteligência, sobre o ser individualizado que é o espírito. Então eu, você, nós todos não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui nesse processo de assumir um organismo que nos prenda ao planeta e de nos fazer conviver com outras inteligências como nós. Aí está o grande problema. Para nesse concurso de interesses, num palco como este, nós nos amansarmos, nos tornarmos éticos, nos tornarmos solidários, de paz, tudo aquilo necessário para nós sermos felizes, que é o que todos querem. Quando alguém rouba um banco, não rouba para ser preso e espancado pela polícia. Rouba para ir para o Nordeste, Miami, para ir para Paris, para a Suíça, ir para a Austrália, curtir os lugares mais lindos e mais gostosos do mundo. É para isso. Pois bem, nós somos reencarnados para termos essa felicidade, esse contentamento, mas não aqui na Terra, e sim na eternidade, onde nós estaremos sempre. Então vejam como é importante a nossa passagem por aqui. Porém, em certas circunstâncias, esse início da concepção que conecta automaticamente quando a espécie é humana, conecta o espírito humanizado. O espírito humano só reencarna na espécie humana, ou seja, nós, com inteligência, com consciência, com individualidade consciente, com opção do bem e do mal, com livre-arbítrio, só reencarnamos na espécie humana. É tolice de muitos que querem contestar o espiritismo, principalmente das outras igrejas lá fora, dizerem que você vai reencarnar num cavalo, você vai reencarnar num cachorro, num boi. Não vai, cara pálida. O estudo disso mostra com características científicas, lógicas, sensatas, filosoficamente adequadas à perfeição da criação, do Criador, mostra que não há involução. O espírito, uma vez individualizado como nós, não reencarna em boi, cavalo. Por maior que você queira ser, você não vai ser nunca um elefante, nunca foi um dinossauro. Bobagem. Todo esse processo antecede o surgimento do homem. O homem não foi um boi, nem um cavalo, nem um cachorro, nem uma cobra. Mas o homem é uma inteligência. E não poderia ser criado assim, inteligente, sem que Deus fosse injusto com o resto de toda a criação, de todo o processo evolutivo. Seria Deus injusto, porque um boi é um boi e você é você. Eu sou eu. Porque que um gato é um gato e o outro é um ser humano. Então a justiça de Deus, ou ela é plena ou Deus não existe. Esse Deus radical, parcial, esse Deus que é Deus de um povo, isso é criação de igreja, isso não existe. Isso é fantasia, isso é chapeuzinho vermelho. O Deus, ou ele é Deus de tudo e justo com tudo, ou ele não existe. Mas essa força que é justa com tudo, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, estabeleceu que na espécie humana será o desenvolvimento desse espírito, desse intelecto, para que nós dominemos a nós próprios, que somos originários dessa evolução que está aí para trás, para que nós dominemos isso e sejamos realmente senhores, cada vez mais em inteligência, em sabedoria, em moralidade, para sermos confiáveis da ordem universal e podermos agir cada vez em mundos melhores. Essa reencarnação, esse processo de conexão, quando há o processo da fecundação humana, da espécie humana, há automaticamente a atração do espírito que ali já está determinado. São histórias que já mostram como os espíritos buscam lugares, locais, famílias adequadas para ele desenvolver as suas potencialidades, porque ele sabe o que ele precisa. Nós, quando do outro lado, fazemos as escolhas, porque somos capazes disso, já podemos escolher. Por isso que você pensa que do outro lado vai escolher ser milionário, bilionário. Não vai não, cara. Não vai não. Porque do lado de lá, olhando com os olhos da espiritualidade, olhando sem a matéria, sem o cartão de crédito, sem a conta bancária, você vê completamente diferente. Você vai ver que você não vem nessa escola para comer merenda.
Você vem aqui para aprender os ensinamentos, para dominar ensinamentos, para se enriquecer como inteligência, com valores que vão ficar com você. Então, em sabendo disso, você, ao invés de escolher uma vida fácil, abundante, rica e poderosa, você vai escolher a outra. E vejam que enormidade, 98, 99% dos espíritos que estão encarnados aqui, eles têm dificuldade de toda ordem, principalmente financeira, de domínio, de ter. Eles têm dificuldade. Por quê? Porque o espírito, nós do outro lado, não pedimos para ser rico, porque nós sabemos as dificuldades de vencer com a riqueza. Mas do lado de lá, nós sabemos das facilidades de sermos tocados e modificados com a pobreza, com as problemáticas do planeta. Por isso que essa é uma escola de provas e expiações, é uma escola inferior, primária. Então, quando nós viemos para cá, nós sabemos que não devemos vir comer merenda. Lembram que eu falo aqui, quando você precisa fazer um curso para passar num concurso que vai te dar uma postura superior, o que você faz? Procura os cursinhos mais vagabundos que tem na escola, na sua cidade? Procura os cursinhos mais relaxados? Ou você procura os melhores? São os mais caros normalmente, são os que te exigem 20 horas de estudo por dia e você se submete àquilo tudo. Enquanto os outros estão passeando, estão indo para a praia, você está estudando 20 horas por dia. Por que você se sacrifica tanto? É porque você quer um objetivo maior, você quer conquistar lá na frente a supremacia, não é isso? Pois bem, quando nós estamos fora do corpo, fora do planeta, da crosta terrestre, encarnados, nós olhamos com esses outros olhos, de que o sacrifício aqui vai nos dar a recompensa do conhecimento, da sabedoria. O homem, quando sofre, quando sente dor, ele rebaixa o seu orgulho, ele rebaixa as suas paixões, ele rebaixa a sua vaidade, a sua ambição, e ele cai em si, e ele tem que lutar para vencer aquilo, e ele sente que o problema é com ele e não com o exterior, não com o ambiente. Não deveria, para resolver o problema dele, ele sabe que não seria a riqueza que iria resolver. Quantos ricos estão aí em depressão, em desatinos, ou quando não estão em depressão, estão fazendo por enquanto o que não presta, até caírem na realidade de que não é por ali e vão ter que mudar. Jesus não falou? Mais fácil é um camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar, entrar no reino de Deus. Não falou isso. Por quê? Não demonizou a riqueza. Não disse que ser rico é um pecado, ser rico é coisa do capeta. Não, pelo contrário até. As igrejas admitem que ser rico é a bênção de Deus. Está aí a Igreja Católica envolvida num dos escândalos agora recente, nessa semana, quentinho, descobriram lá que um mafioso, aqueles terríveis da Itália, que comandavam o crime em geral, foi sepultado numa Basílica dos Santos. Por que a igreja se enganou com ele? Quantos milhões de dólares essa máfia não injetou na igreja para enterrar o mafioso lá? O espírito não passou a ser santo porque foi enterrado lá, no lugar dos santos. Claro que não. Espírito não é o corpo, ele está no corpo. Nós não somos o corpo, nós estamos nele. E vamos sair dele, ou vocês têm dúvida disso? Os riquinhos que estão aí com bilhões de dólares lá nas contas bancárias, têm alguma dúvida de que estão caminhando para a morte? Estão caminhando para largar tudo isso? Então vejam se não vale a pena pensar do outro lado. Não vamos, claro, jogar no viaduto para nos machucarmos todos, ficar em cima de uma cadeira de roda. Não vamos nos torturar, nos lixar, para estar sempre esfolado, ardendo, passando álcool no corpo. Não é martírio do corpo, é comando da alma. Eu, você, todos nós. Então nós estamos aqui para isso. Agora, nesse processo de vem e vai, milhares de coisas acontecem nesse intermédio aí, não só dos espíritos que estão vindo, mas dos espíritos que já estão aqui e que estão submetidos ao processo da evolução. A maternidade, por exemplo, a concepção biológica faz parte para o espírito de uma missão, de uma tarefa, de um desenvolvimento. Tudo faz parte de um processo, de uma metodologia de aprendizado para o espírito. Receber no ventre um filho faz parte para o espírito que está encarnado como mulher, naquela situação, passar por aquele processo. É um processo nobre, é um processo biológico da natureza, não é do espírito, é da natureza.
mas que acoplado com o espírito faz parte do processo evolutivo de tudo, da natureza e do intelecto. Então tudo na natureza não se perde, tudo na natureza não funciona e não existe por acaso. Há uma previsão, há um planejamento da perfeição suprema que é Deus. Não enfurnando toda a criação, a sabedoria, aqui nesse micróbio cósmico, mas sim no infinito. Então nós temos que entender isso aqui como pontual, como uma passagem. Nós não podemos entender isso aqui como uma obra terminada de Deus. Não é nem a principiante, nem a final de Deus. E nesse processo, portanto, o espírito reencarna. A doutrina espírita ensina, quando começa a reencarnação? Começa na concepção. Uma célula masculina com uma célula feminina que vai formar um ovo. E desse ovo, então, vai gerar a espécie humana. Aí começam as conjecturas. Mas o espírito já está ali? Sim, ele já está ligado ali. Ele já fez a ligação. Ela vai se completar? Pode não se completar, por uma série de motivos. Primeiramente, as deficiências do próprio funcionamento orgânico, biológico, da natureza, que sofrem a interferência de milhões de fatores, entre eles o da própria poluição atual do planeta. As situações planetárias atuais, elas envolvem uma série de transformações do próprio funcionamento biológico da vida, da manifestação da vida. Então, esse processo pode ser interrompido, na maioria das vezes, por deficiência da própria matéria, do próprio mecanismo, do próprio funcionamento, na maioria das vezes. Em outras hipóteses, pela interferência dos interesses da própria sociedade, do próprio indivíduo, do próprio homem, do próprio espírito dos que estão encarnados e daquele que está vindo, que pode até voltar, não concordar, não continuar, desistir. Então isso é uma coisa natural, não é para se demonizar isso, olha, porque agora isso vai acontecer assim, assim, assado. Não, vai acontecer do jeito que tiver que acontecer, e os espíritos vão passar pelo processo do jeito que tiverem que passar. Cada um sempre respondendo por si e não pelos outros. Então o que a doutrina espírita esclarece é que nessa acoplagem do espírito com a matéria, o processamento envolve uma série de circunstâncias, uma série de fatores que vão fazer uma boa encarnação ou uma reencarnação com problemas, com deficiências. Aí o espírito que está vindo, se ele estiver reencarnando num espírito, num corpinho que vai ser paraplégico, que vai ter uma série de deficiências, ele vai reencarnar ali e vai passar por uma grande prova. Ele vai passar a vida numa cadeira de rodas, ele vai passar a vida com deficiências seríssimas físicas, que vai fazer um sofrimento muito maior do que o normal e o habitual. Então, o espírito vai estar ali submetido àquele processo, àquele processamento. Mas se por outro lado, aquela formação biológica não dá condição do espírito vir, simplesmente ele não vem. Anencefalia, ausência do cérebro, não totalmente. Deficiência, uma patologia que faz com que a formação conjunta do processo cerebral não se forme perfeitamente. Ah, mas tem o tronco, tem o cerebelo, tem o isso, tem o aquilo, problemas científicos, problemas médicos, sim, tem. Ah, mas tem vida? Tem. A vida pode ser vegetativa, não precisa para a vida ter espírito. A planta vive e não tem espírito. Então a vida independe do espírito para que ela se manifeste. Ela pode se manifestar em qualquer parte, sem que ali haja o espírito. É um processo evolutivo, sim, mas isso faz parte do contexto da compreensão, da sabedoria que compõe o universo. Aí cada um tem que ir pesquisando, estudando, analisando. Nós não vamos aprender tudo nesse planeta, mas nós já podemos compreender muitas coisas. Mas no caso da má formação, em que o cérebro, por exemplo, é interrompido, dizem os espíritos, o espírito assume o comando do organismo através do cérebro. Através do cérebro. Vocês nunca acordaram na barriga da perna. Lembraram, oh meu Deus, tem que ir lá para cima. Nós estamos sempre aqui. Nós comandamos o resto. Podemos ter uma sensação maior aqui, mas não que o espírito esteja aqui. O espírito está no gerenciamento biológico, orgânico.
que é através do cérebro, com todas as terminações e conexões nervosas, que só são comandadas com o cérebro em perfeito funcionamento. São 100 trilhões de células que nos compõem. Sabem quanto cada célula tem de conexão com o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico? 4 bilhões de conexões numa única célula. Multipliquem isso por 100 trilhões, que é a quantidade de células que compõem o organismo humano. 100 trilhões vezes 4 bilhões, já fizeram a conta? Telefonem para cá e digam quanto vai dar de conexão do DNA, que é a engenharia de Deus para a formação das espécies, da característica hereditária. Você nunca planta uma semente de abacate e vai ser surpreendido com um lindo pé de uva nascendo da semente de abacate. Você não consegue plantar uma semente de feijão, um grão de feijão, e ver nascer um lindo pé de milho, como você não consegue plantar um grão de milho e ver nascer um lindo pé de feijão. Sabe quem determinou isso? A sabedoria da criação universal. Isso já está ali, nesse ácido, nessa reação química. Tudo no universo é uma reação química. A engenharia e a arquitetura da forma já estão determinadas na natureza, na regra geral. Não é o espírito que dá a forma ao corpo. É o DNA, é a biologia da espécie. Porque o cão não tem um espírito ali consciente, individualizado e moralizado como tem a espécie humana, e ele vai ter forma de cão. A árvore não tem ali um espírito consciente, intelectualizado, com o livre-arbítrio, que vai dar a forma da árvore. A engenharia da criação em todos os universos já estabeleceu esse processo, que é um processo evolutivo da matéria. Mas nos permitiu que, através desses processos, nós também atuássemos com consciência, com livre-arbítrio, para sermos perfeitos. Então, se tem cérebro, tem espírito. Se não tem cérebro, não tem espírito. Acabou o problema. O que o Supremo Tribunal Federal aprovou foi a descriminalização do processo abortivo como crime. Não é mais crime abortar quando a ciência detecta que o feto não tem cérebro. E aí, assim como a ciência permite e a doutrina espírita endossa o aborto quando o feto põe em risco a vida da mãe, o Supremo Tribunal disse o seguinte, por 8-2, que quando o feto não tem cérebro, a mãe pode abortar. Mas não obrigou ninguém a abortar. Permitiu apenas. A questão vai estar no indivíduo que está passando pelo problema. Ele é que, com a sua evolução, inteligência, sensatez, a sua racionalidade, vai decidir. Não é um problema meu, nem do Supremo, nem seu, falar que ele tem que sofrer aquilo. A finalidade da lei não é fazer com que ninguém sofra. Ao contrário, é permitir, é arquitetar a felicidade, a paz e a harmonia para todos. Então a lei não poderia impor o sofrimento, mas também não poderia impor que o indivíduo executasse determinada prática que moralmente ele achasse que não deveria fazer. Então o Supremo, aprovando o aborto de anencéfalo, ele não está obrigando ninguém. As pessoas que têm um anencéfalo e que querem gerar, a mulher que quer gerar, gere, não tem problema. Esteja preparada até psicologicamente para isso. É um exercício do espírito que ali está em passar por aquilo. Dizem aqui os espíritos, mas e o tormento, a tortura voluntária, faz algum efeito para Deus? É agradável a Deus? Coisíssima nenhuma. Agradável a Deus é a transformação moral, é o bom sentimento, é o amor que cada um desenvolva. Não adianta você ficar se chibatando, se torturando, se lixando, se batendo para agradar a Deus. É estupidez, é burrice, é tolice. Agradar a Deus é transformar a própria alma, a própria essência, o próprio ser. Então as mães, as pessoas que por acaso estejam gerando anencéfalo, podem gerar, podem nascer e morrer, como a ciência atesta. Ah, mas não é com 100%. Dizem os cientistas, os pesquisadores, que sim.
Na 12ª, 14ª, 17ª semana? Sim. Ah, mas tem gente que nasceu e não morreu. E daí, cara, pai? Isso não é problema meu nem seu, é de quem está passando pelo problema. E qual a orientação da doutrina? Que cada um faça aquilo que achar que deva. E qual é a orientação da doutrina espírita? Está na questão 672 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se o exterior vale mais que o interior, diz que não. A intenção vale mais que a forma, a intenção vale mais que o fato. Então, quando uma pessoa que tem atestado científico de que está gerando um anencéfalo faz a opção por não sofrer aquele processo traumático, ela vai abortar. E vai ser condenada pelo Espiritismo? Claro que não. Como aqui no Espiritismo tem a pergunta específica. No caso de uma maternidade, de uma gravidez, trazer risco para a mãe, Kardec perguntou, o que se faz? Deve-se abortar? Ele falou, sim. Os Espíritos respondem aqui. É preferível sacrificar aquele que ainda não existe do que aquele que já existe. Então isso é perfeitamente previsto. O crime sempre vai estar na intenção de quem faz, na intenção de quem pratica. Porque você não pode negar que uma mulher pode abortar um anencéfalo, um feto que não tem cérebro e não teria espírito, ela pode abortar e logo a seguir se tratar. Tem um tratamento prévio para as pessoas que têm essa tendência, inclusive mulheres diabéticas têm essa tendência, há um processo de tratamento especial para que isso não aconteça mais, mesmo tendo acontecido. Ela pode engravidar e ter mais 2, 3, 4 filhos. E se ela não engravidar, ela pode adotar 2, 3, 4, 5 filhos. Porque na realidade, os filhos não são aqueles que a mulher pare e às vezes mata. Os filhos são aqueles que nos amam, que nós amamos, são os espíritos amigos, são os espíritos que se agrupam e que assumem a responsabilidade de viver juntos, de serem uns pelos outros, sem que um tenha gerado o corpo do outro, porque corpo é da natureza. Corpo volta para a terra de onde veio, e espírito volta para a espiritualidade também de onde veio. Ah, mas e se naquele cérebro tenha um tronco e tem sensibilidade? Tem sensibilidade, pode ter. De acordo com o que resta ou o que tem de sistema neurológico, pode ter sensibilidades, mas nunca consciência. Até porque o próprio processo da reencarnação é inconsciente, mesmo que o corpo seja perfeito. O espírito só reassume a consciência à medida que os órgãos vão se desenvolvendo. Se no caso de um aborto, de um atestado de anencefalia, no caso de um aborto nesse caso, houve um engano, vai valer a intenção de quem está envolvido. Se a intenção não foi de abortar por maldade, crueldade, por vaidade, por orgulho, estaremos quites, a pessoa estará quite com a natureza, com Deus. É muito mais grave às vezes você odiar o vizinho, porque tem um cachorro que late a noite inteira. Você odiar o vizinho do apartamento de cima, porque de noite fica jogando bola de gude, que te inferniza, ou bota o som alto. Isso é muito mais grave do que uma mulher, evitando um sofrimento de uma anencefalia comprovada, fazer o aborto e estar equivocada por acaso. Ah, mas tinha um espírito que estava vindo. E daí? Esse espírito vai vir em outro corpo. O processo da reencarnação não vai parar porque uma mulher praticou um aborto de um anencéfalo atestado, porque praticam 1 milhão por ano de abortos de perfeitos. A morte cerebral de uma pessoa que foi, de um presidente de um país qualquer, a morte cerebral autoriza, e isso é aplaudido moralmente por todas as religiões, inclusive a espírita, autoriza a doação de órgãos. Oh, mas ali tem alguma dúvida de que ali teve o espírito? Foi do presidente da República, foi de uma autoridade num planeta, no mundo. E a morte cerebral não autoriza a doação de órgãos? Por quê? Porque o cérebro não funciona mais. Ah, mas o corpo está todo vivo. Está todo vivo, claro, senão não poderia doar os órgãos. As células estão todas biologicamente ainda perfeitas, por isso tem que ser transplantadas rapidamente. E isso não é moral? Ah, mas e se não morreu e fizer? Não vamos esperar isso. Se alguém por acaso tivesse sido transplantado e ainda estiver vivo, a prova daquele espírito que está ali tem uma razão de ser. Isso é com ele, com Deus, com a natureza, porque senão não teria acontecido. Não nos preocupemos com isso.
Então não somos nós que do alto das nossas cátedras e dos nossos pedestais vamos dizer: vocês têm que suportar tudo isso, porque o Espiritismo ensina que a reencarnação ali pode estar se processando. Claro que pode, mas e daí? Conheça o conjunto e tomem atitudes sensatas, livres, autônomas, conscientes. É para isso que nós estamos aqui. Para termos conhecimento para tomarmos atitudes conscientes. Não podemos demonizar nada, não podemos deixar que esse atavismo, essa mácula, esse mofo do passado religioso nos envolva. Ah, mas nós somos a favor da vida, então para de comer feijão, ovo. Quando você come um ovo, você come um pinto, uma galinha. Você está interrompendo a evolução dos irmãozinhos. Que tolice, que hipocrisia, que ignorância da doutrina espírita. Parem de comer churrasco, que os boizinhos, as vaquinhas, que crime. Temos que deixar de ser ignorantes e temos firmeza. Quem não age não erra, quem não erra não evolui, não progride. Você tem que agir, não para errar, mas para acertar sempre. Mas o erro faz parte do processo em que nós nos encontramos. Uma criancinha de primeira série, aprendizado fundamental inicial, ela errar 2 mais 2, ela vai botar 8? Ela se equivocou. Agora o professor de matemática botar 2 mais 2, 8, aí não é inaceitável. Porque ele tem conhecimento para não errar. O que nós temos que fazer é adquirir conhecimentos para não errar. Por isso que eu digo aqui para vocês, conheçam o Livro dos Espíritos. Não é para vocês terem espíritas, não. Mas para saber que isso aqui é uma orientação séria. Isso aqui é uma revelação do universo de Deus para todos, não é para os espíritas. Isso aqui não tem igreja, não tem dono, não tem hierarquia, não tem ninguém aqui que mande ninguém. Aqui não tem chefe, não tem casa-chefe, não tem igreja-chefe, centro-chefe, espírito-chefe. Isso é tudo obsessão, isso é tudo coisa do passado. Então nós não podemos conhecer isso aqui, é se libertar, é se tornar mais leve, se tornar mais tranquilo, é ser normal. E não ser hipócrita, fingido, mentiroso. Como eu disse aqui, pessoas com muito mais defeitos do que um aborto anencéfalo, que porventura o Espírito me ensina que pudesse ter ali um espírito, isso é superado tranquilamente. Ninguém vai ser culpado nisso aí. Todos agindo com boas intenções, com bons propósitos. Com bons propósitos. Existe o aborto terapêutico para quem, a mãe que corre risco de vida, e a mãe não faz. E não morre nenhum dos dois. Aí vão dizer, tá vendo? Aquela que fez vai pro inferno, porque ela podia ter deixado, a outra não morreu. Cara pálida. Podia ter morrido os dois. Aí o que você ia dizer? Devia ter feito. A evolução do planeta é para minimizar e diminuir os sofrimentos. Faz parte da evolução do espírito, evoluir intelectualmente para eliminar o sofrimento. Por que você afirma ou não afirma que não vai dar mais, ou que não vai mais dar vacina para os seus filhos? Por que você não faz isso? Porque você tem certeza que aquilo cientificamente é comprovado como um fator de eliminação de sofrimento, não é? Ou você quer que seu filho seja paraplégico ou paralítico em função de uma pólio? Você quer? Não. Mas e se não tivesse a vacina? Claro, entregue para a natureza. Mas tendo a vacina, você não vai fazer? Você tem que fazer. Não existe pessoas que não doam sangue porque acham que doam a alma? A lei obriga? Não. Doar sangue ou não doar? Não. Mas cada um tem que fazer a sua avaliação e a sua análise. É o caso que ensina a doutrina espírita. Os que acreditam numa única vida têm problemas para entender certas coisas ou muitas coisas. Mas os que aceitam o conjunto, os que entendem e conhecem isso aqui, é claro que já não tem mais esses problemas. Queridos, eu tinha falado que nós tínhamos 2 assuntos. Esse ainda não está esgotado. Esse nós poderemos desenvolver isso em congressos. Sem polemizar. Não fiquem perdendo tempo com bobagens. Os espíritas não podem fazer isso. Isso é característica de outras religiões. Espírita não fica perdendo tempo com bobagem. Isso está resolvido. Está resolvido. Se os recursos estão aí para evitar o sofrimento, nenhum espírito está aí para procurar o sofrimento. Está aí para se aperfeiçoar através do sofrimento, sim.
mas não de autonomamente, conscientemente e por opção passar por sofrimentos que seriam meramente materiais, não seriam morais nem espirituais. A da política que nos envolve também, não só Friburgo, envolve Friburgo, estado do Rio, envolve Brasil, envolve Europa, Ásia, África, Oceania, envolve o planeta. Sobre a política, sobre os 9 a 21, 9 a 21, ou 21 a 9, que nós aqui em Friburgo tivemos um movimento aí para fazer uma transformação disso, nós vamos falar na próxima. Qual a postura do espírita em relação a tudo isso? E qual a racionalidade e inteligência que nós temos que aplicar nisso para nós fazermos efeito, para nós estarmos realmente evoluindo e não atrás de bobagem. A questão não é numérica, é de conteúdo. É de conteúdo. Friburgo aqui está revoltado contra 21 vereadores que está aprovado e vão ser 21. Está definido, se preparem aí para os 21. Os revoltosos ou os revoltados que arranjem 9 santos para barrar, para ser maioria, para formar maioria com os 12. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar à luz da doutrina espírita. O espiritismo encara política, ciência, religião, encara qualquer coisa. Ou encara ou não é competente. E se não é competente, não se estabelece. E se estabelecendo incompetente, dá nisso que está aqui. As religiões não fazem o mesmo efeito das vacinas. A Saving eliminou a pólio. As religiões aumentam o mal, aumentam a violência, o ódio, o rancor, os preconceitos, aumentam a corrupção. Então elas estão fazendo o mesmo efeito da vacina? Não, porque a vacina foi feita para acabar com o problema. E as religiões não estão aí para acabar com o problema. Elas estão aí mantendo o problema. Garantam a reencarnação. Garantam os mundos habitados, aprendam e esclareçam sobre isso, aí muda o mundo, claro. Isso não vai acontecer aqui, mas nós já estamos alertando, porque eles nos passaram as lições, está aqui. Querem? Aí, entendam e sejam mais felizes. E assumam o compromisso de mudarem-se como espíritos, que vão mudar a coloração da floresta. Só é verde porque as folhas são verdes. Valéria, eu estou vendo ali. Nossos patrocinadores que nos desculpem, mas eles são nossos amigos antes de serem nossos patrocinadores. A TV lançá-los-á na grade, gostaram? Mas eu já, antes de passar para você, para não perder mais tempo, eu tenho que mandar um grande abraço aqui para Regina Zebende, que é a nossa amiga e nossa telespectadora antiga, e mando um abraço para você. Quero consertar o nome da minha neta, eu errei, é questão de idade, é questão de Alzheimer, uma doença alemã que anda por aí. Sancho, a minha querida Carolina Barbosa Sancho, eu apresentei como Carolina Barbosa Lopes, Carolina Barbosa Sancho, filha do Leandro Sancho e da minha querida Jane. E a outra, Raquel Barbosa Lopes, essa sim, é filha da minha querida Daniela e meu querido Renato. Então, estão aí feitas as retificações, viu, Carolina, viu, Raquel? E quero mandar um grande abraço para o meu querido comandante José Guilherme, que é o nosso piloto aí, noivo da Ilen Quintela, que também nos assiste, junto com a Terezinha Quintela, com o Igor Quintela, o doutor Igor, e com sua irmã. Um grande abraço para todos vocês. E ontem eu tive o prazer, nós tivemos o prazer de passar aí boa parte da noite com o Macedo, que é o nosso comandante Macedo, e a Ilen, conversando muito agradavelmente. Então um beijo para vocês todos, um abraço para vocês todos, e eu já fiz aqui os meus E tem uma pergunta aqui do Marcos do Pericê que a gente vai responder no próximo programa, falando aqui uma dúvida sobre a anencefalia. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Assistam tudo, analisem e realmente a doutrina espírita vale a pena. Um abraço.